Beleza, rapaziada, bora aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre esse Celtics e Hornets que rolou nessa noite, né? Tivemos os dois se enfrentando nessa terça-feira, jogo lá no TD Garden, né? O Celtics visando garantir a seed 2 do leste e o Hornets mirando uma vaga direta nos playoffs, né? Tentando aí terminar no top 6 da conferência. Os dois times se enfrentaram, o jogo terminou agora há pouco e terminou com vitória do Celtão, né? Celtão fez valer o mando de quadra, venceu por 113 a 102, mas não foi fácil não, tá? Não foi uma vitória fácil, muito pelo contrário. O Celtics teve que suar muito para ganhar esse jogo, né? O Hornets fez um primeiro tempo fantástico, ofensivamente falando. Foi um primeiro tempo quase perfeito para Charlotte, né? 61 pontos marcados, uma quantidade absurda de bolas de 3, né? Foram 13 bolas de 3 convertidas pelo Hornets no primeiro tempo, contra apenas 7 do Celtics. Os dois que jogam de forma bem parecida, né, cara? Não é à toa, né, que o técnico do Hornets é ex-assistente do Mazzulla, né, o Charles Lee. Então, naturalmente, né, o Charles Lee pegou muito, né, do que o Mazzulla faz no Celtics e aplicou no Hornets. Então, são dois times de filosofias de jogo parecidas, né? Pace alto, velocidade, transição, bolas de 3, né? Os dois têm características muito parecidas. E no primeiro tempo, o Hornets fez o jogo do Celtics melhor. Foi mais eficiente nas bolas de 3, teve mais volume, botou mais velocidade na transição, teve um LaMelo Ball destruindo o primeiro tempo, 23 pontos com 5 bolas de 3. Primeiro tempo incrível do LaMelo. E com esse primeiro tempo maravilhoso, o Charlotte foi pro intervalo vencendo por 6. Não é uma vantagem tão grande, mas considerando que do outro lado tinha o Celtics jogando em casa, um Celtics completo, com Jaylen Brown, Jason Tatum, todo mundo, cara, ir pro intervalo vencendo por 6, sapecando 61 pontos, é uma puta, né? Foi um puta primeiro tempo do Hornets, né? Aí veio o segundo tempo. Terceiro quarto, Charlotte conseguiu se manter na liderança durante a maior parte, né, do tempo, né? O terceiro quarto quase que inteiro, o Charlotte liderou, LaMelo continuou destruindo, fez um ótimo terceiro quarto. Só que ali nos minutos finais, nos últimos 2, 3 minutos, o Celtics dominou, né? A defesa do Celtics apareceu, conseguiu finalmente dar uma esfriada no ataque do Hornets. E aí, com o Jaylen Brown completamente imparável ali na reta final do terceiro quarto, o Celtics engatou uma run de 10-0, assumiu a liderança do jogo e foi pro quarto período vencendo por 2 posses. Mas o jogo, assim, aberto ainda, né? O Hornets fechou mal o terceiro quarto, fechou sendo dominado, mas assim, duas possezinhas. O problema foi que aí no quarto período, a defesa do Celtics foi bem no terceiro quarto, foi ainda melhor, né? O ataque do Hornets não conseguiu criar nada no quarto período. As bolas de 3 que vinham caindo muito bem pararam de cair. O próprio LaMelo, se não me engano, terminou o quarto período zerado, né? Acho que o LaMelo nem pontuou no quarto período, né? O próprio Brandon Miller também apareceu muito pouco. O Hornets marcou 15 pontos no último quarto, sendo que no primeiro tempo inteiro marcou 61. O Hornets veio de um primeiro quarto marcando 31 pontos, de um segundo marcando 30, de um terceiro marcando 26. Então, assim, o ataque tava bem, mas aí no quarto período a defesa do Celtics travou completamente o ataque de Charlotte e ofensivamente o Celtics teve ali um Jaylen Brown, Jason Tatum, né? O próprio Peyton Pritchard também aparecendo bem. E aí, com uma parcial de 23-15, o Celtics garantiu a vitória. Quarta vitória seguida do Boston Celtics. Celtics muito perto de garantir a seed 2 do leste. E uma derrota ruim para Charlotte, né? Que tá mirando esse top 6. Mas ainda existe chance, não é que acabaram as chances do Hornets pegar top 6. Não, seria melhor ter vencido hoje? Seria. Mas o Hornets ainda tá muito vivo nessa disputa, até porque o Miami Heat perdeu hoje, né? Então, Charlotte tá bem ainda, a diferença pro Toronto, que é o atual sexto colocado, é de apenas um jogo, só uma vitória. Então, Charlotte ainda tá vivo na briga pela seed 6, mas
né, a derrota de hoje dá uma leve atrapalhada. Enfim, resultado muito bom pro Celtics. 54 vitórias pro Celtics na temporada. 54? Isso aqui tá atualizado, será? Acho que não tá atualizado não, hein? Deixa eu ver aqui. Só confirmar. Pra não falar bobagem, né? Ver... Não, tá certinho. 54 vitórias pro Celtics. Celtics abre 3 vitórias do Knicks, né? Que é o terceiro colocado. Não dá pra pegar mais o Pistons, né? O Pistons já garantiu a seed 1. Mas a seed 2 aí tá muito bem encaminhada para o Celtão. Destaque do jogo, Jaylen Brown, 35 pontos pro Jaylen Brown. Jaylen Brown que chegou à incrível marca de 2.000 pontos na temporada. Uma temporada realmente histórica do Jaylen Brown. Nível incrível. Jogou pra caralho hoje. O segundo tempo do Jaylen Brown foi uma coisa fantástica. Jason Tatum, né, com um casual 23-5, né, 23 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, com 3 bolas de 3 convertidas. Jogo bem sólido do Tatum. Neemias Queta fazendo um ótimo jogo. 12 pontos para ele, 5 rebotes ofensivos. Jogo muito bom aí do Queira. Candidataço, né, a Most Improved Player. Inclusive o Jaylen Brown, no último jogo, fez mó campanha, né, pro Queira levar o MIP. Merece. Acho que o Alexander Walker merece mais, mas é um candidato bom. Peyton Pritchard foi importante vindo do banco. 4 bolas de 3 para ele, foi bem. Derek White, 4 bolas de 3, aparecendo também na defesa, fazendo um bom trabalho ali em cima do Lamelo no segundo tempo, especialmente no quarto período. Quem não foi bem hoje, cara, foi o Sam Hauser, fez um jogo muito ruim. Apenas uma bola de 3 convertida em 5 tentadas. E o Vucevic, né, cara? Até agora o Vucevic, mano, não conseguiu chegar. Verdade é essa, né? Teve o problema da lesão ali no dedo, ficou mó tempo fora. Mas, cara, 1 de 10 em 23 minutos não dá. Tá muito mal o Vucevic. Sinceramente, se eu sou o Mazzulla, eu nem cogito usar o Vucevic no playoff, cara. Pra mim é muito melhor usar o Luka Garza do que o Vucevic, sinceramente, cara. Eu sei que o Vucevic é mais experiente e tudo. No mundo ideal, ele é mais jogador do que o Garza. Só que o Vucevic tá completamente fora, tá destoando muito do time. Eu, particularmente, não usaria ele no playoff, cara. Se ele não mostrar alguma coisa nesses últimos jogos da regular, pra mim, senta a bundinha no banco e o Garza joga. Outro que foi bem, não posso esquecer de comentar, Jordan Walsh, tá? Jordan Walsh teve um impacto gigante ali no segundo tempo. 9 pontos pra ele, 6 rebotes. Foi bem, muito bem no jogo. Gosto muito do Jordan Walsh, tá? Jogador que joga com garra, briga por cada bola como se fosse o prato de comida. Gosto muito dele, cara. Gosto demais. Enfim, ótimo jogo do Celtics, um jogo onde o Celtics conseguiu mostrar um repertório muito bom do seu ataque, né? Em meio à chuva de bolas de 3 do Hornets. O Celtics conseguiu responder, né? Foram 17 bolas de 3 do Celtics no jogo contra 16 do Hornets, né? O Celtics conseguiu no segundo tempo matar bem mais bolas de 3 do que Charlotte. Mas além das bolas de 3, né? O Celtics conseguiu um volume muito grande no garrafão, né? O Celtics marcou 44 pontos no garrafão do Charlotte. O Charlotte não conseguiu marcar, acho que marcou 33 no garrafão do Celtics. Isso acabou sendo um diferencial. Né? Numa noite onde as bolas de 3 estavam ali brilhando, o time que conseguiu atacar, ser produtivo numa área diferente das bolas de 3 acabou sendo vencedor, né? É o tal do equilíbrio, né, cara? É muito importante você ter um ataque equilibrado. O Celtics até ano passado era um time muito desequilibrado, né? Era um time que dependia 100% das bolas de 3. Durante alguma parte nessa temporada, o Celtics se manteve assim também. Acho que até a virada do ano, o Celtics vinha sendo um time também muito dependente das bolas de 3. Só que da virada do ano pra cá, a gente tá vendo um Celtics que ainda tem a bola de 3 como seu carro-chefe, como seu arroz com feijão no ataque, mas é um time que agora tem outras alternativas. É um time que ataca melhor o garrafão, ataca mais a média distância ali com o Jaylen Brown, né? A volta do Tatum é muito importante para dar um pouquinho mais de volume no garrafão, né? O Tatum é um cara que infiltra bem, tem volume ali na média distância também. Poderia usar mais o mid-range o Tatum, né? Eu sempre falei que o Tatum usa menos o mid-range do que ele poderia. Ele é muito bom no mid-range, só que ele não usa tanto, né? Acho que ele ficou tão... O Mazzulla insistiu tanto nas bolas de 3 com esse time nos últimos anos, que eu acho que o Tatum, ele meio que
muitas vezes esquece que ele tem um jogo de mid-range muito bom, né? Mas ele de vez em quando usa o mid-range e vai bem. Deveria usar mais, inclusive. E o time inteiro do Celtics ataca um pouquinho mais por dentro, né? Tem ali o Keira agora, que é uma boa arma no pick and roll. Então, hoje foi um jogo legal pra ver como que o Celtics virou um time mais versátil, né? Deixou de ser um time totalmente dependente das bolas de 3 e agora é um time que consegue produzir de outras formas, né? O que torna esse time ainda mais perigoso, né? Do que vinha sendo nos últimos anos. Então, um jogo bem bacana, legal o joguinho aí nessa terça-feira, no horário bom, né? Pô, o horário das 9 é uma delícia, né, cara? Eu gosto muito do horário das 9. Gosto demais. Uma pena que a maioria dos prime times das rodadas é sempre na meia-noite, 11 da noite, né? Foda, né, cara? Mas os joguinhos das 9 horas normalmente são bons. E esse foi um jogo bem bom. Pelo lado do Charlotte, o Lamelo, apesar de não ter feito nada no quarto período, fez um jogo muito bom, né? 36 pontos pro Lamelo, fez um primeiro tempo absurdo, mas no quarto período não apareceu. Brandon Miller também, 20 pontos, fez um bom jogo, mas no segundo tempo pouco fez. Quem ficou abaixo hoje foi o Knipel, né? Joguinho abaixo do Knipel, só 13 pontinhos em 35 minutos. Não foi tão participativo. Moussa Diabaté também muito abaixo hoje. Foi totalmente engolido no garrafão. Pegou 5 rebotes no jogo. Isso acabou fazendo a diferença também, né, cara? Além do volume do Celtics no garrafão, em pontos, Celtics também foi bem melhor nos rebotes, né? Especialmente nos rebotes ofensivos. Então, isso também acabou sendo um fator. Celtics conseguiu muitos pontos de segunda chance. Isso também acabou gerando um desequilíbrio na partida. Mas enfim, ótimo resultado pro Celtics. 54 vitórias na temporada, 28 vitórias em casa. Celtics um dos melhores mandantes da liga. E o Charlotte sofrendo sua 37ª derrota na temporada. O que você achou do jogo, meu amigo? Gostou do que viu? Manda aí nos comentários. Obrigado pela sua audiência. Eu devo voltar hoje ainda para falar sobre os jogos das 11. Tá rolando agora Warriors e Kings e tem Thunder e Lakers também rolando. Lakers todo desfalcado, né? Vamos ver se o Thunder vai permitir ou não que a resenha aconteça. Tomara que não, né? Hoje não queremos resenha. Pelo amor de Deus. Isso sim, ó. Mas eu volto mais tarde para falar sobre esses jogos. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau, galera. Valeu!